Fala galera, estou aqui com o mestre, Fernando Peixoto, vai conhecer o Peixoto, que é a lenda do jiu-jitsu, da minha geração, ídolo, eu sou Peixotinho, introdução do jiu-jitsu. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí. A introdução do jiu-jitsu, eu entrei no jiu-jitsu realmente para não apanhar na rua, não tomar porrada na rua, né, cara? Porque o meu tio, Vanderlei, ele era um manager do Ivan Gomes. E ele conhecia o Carson. E com 14 anos eu estava na dúvida de qual arte marcial eu entrar para não apanhar na rua. Porque eu comecei no jiu-jitsu para não apanhar na rua, não para ser campeão de luta nem nada. E como o esporte arte marcial, né? Vai te defender na vida real. Então meu tio Vanderlei me tocou, me deu o toque de eu procurar a academia Gracie para fazer jiu-jitsu. Na época ele me indicou o Hollis Gracie. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Hollis Gracie. Fiquei uma época com o Hollis Gracie. Acabei me ambientando melhor com a técnica do Carson Gracie. Acabei saindo do Hollis, fui pro Carson realmente, a primeira creontada aí que teve. Mas eu realmente corri atrás do que era melhor para mim na época. E eu achava que o meu estilo, eu ia combinar mais com o Carson Gracie, que realmente, aí depois comecei a treinar com o Carson, e ele foi lapidando toda a nossa equipe lá, na década de 70, 80 e 90, né? Porque eu cheguei em 74. Em dezembro de 74 eu cheguei. Aí competi de dezembro de 74 até 1986, quando eu fui para Lorena. Aí lá eu acabei prestando um concurso público, fui trabalhar lá em Lorena, na fiscalização estadual, tudo. E acabei implantando o jiu-jitsu lá no fundo do Vale do Paraíba, naquela região ali de Lorena, Aparecida, Cruzeiro, Pindamonhangaba, Taubaté, aquele Vale do Paraíba ali, né? O nome da academia, mestre, lá é Peixotinho, Peixoto? Não, eu dava aula na academia Jugonim Gumi, que é do pessoal do judô, que tinha o Edgar e o Thomas Luke, que davam aula lá. Aí eu fui fazer judô lá, aí depois eu acabei, eles me convidando para eu começar a dar aula de jiu-jitsu em 94, porque em 93 o Royce estava ganhando no UFC, o Rick estava ganhando no Japão, e o jiu-jitsu cresceu muito, deu um boom, né? Tanto é que eles me convidaram para começar a dar aula de jiu-jitsu, e eu acabei indo dar aula de jiu-jitsu lá também, para me fortalecer emocionalmente, que eu estava na época vivendo uma fase com uma mulher não tão boa. Então eu voltei para fazer jiu-jitsu, para me fortalecer, tudo, entendeu? Isso que eu tenho que agradecer muito ao jiu-jitsu, ao Carson, ao Oswaldo Alves, ao Rhodes, a várias pessoas que me ajudaram na minha trajetória, entendeu? Vou fazer agora você me perguntando isso, uma mensagem ao Rick sobre esse nesse momento. Que mensagem você faria para ele? Eu quero tudo de bom para ele, né, rapaz? Que ele foi um eterno guerreiro na vida, um ídolo, né, cara? Uma grande representatividade nas artes marciais, demonstrando realmente a eficiência do jiu-jitsu, né, cara? Então eu quero que ele fique com Deus, em paz, consiga contornar mais esse obstáculo da vida dele, né? Entendeu? Isso que eu desejo para ele, tá, meu irmão? Que ele fique com Deus. Isso. Obrigado, né? Nada, meu irmão. Obrigado. Fala, galera. Estamos aqui com o Fernando Rosenthal. Aqui é a lenda da escola Carson Gracie. Vai falar um pouco da sua introdução do jiu-jitsu. Bom, a minha introdução do jiu-jitsu, eu comecei aos 12 anos, na academia levado pelo João Alberto Barreto. Aos 13 já estive no primeiro campeonato carioca, na verdade era Guanabara ainda, aos 14. E continuei aos 16, até aos 15 anos eu permanecia na academia do João Alberto Barreto. Aos 16 anos, recém-completados, entrei no Carson Gracie, onde eu fui até a faixa preta, participei de inúmeros campeonatos e tive o privilégio de treinar com essa turma de elite que cresceu junto, evoluiu junto e está hoje, passado meio século, continua junto como uma família. E o legado do Carson, o Carson reuniu esse grupo, o Carson juntou esse grupo e o Murilo reuniu esse grupo. Estamos todos juntos hoje como uma família. É uma satisfação enorme estar aqui, entregando a faixa vermelha e branca para o Buchaú e revendo os amigos. Parabéns para todos. Obrigado. Estamos aqui com o Ricardo do Carson, aí Casca Grossa, tá convidado. Cara,
cara. Ricardo, introdução do jiu-jitsu na Carson Gracie. Fala, meu grande amigo Bolão, Sérgio Souza, Bolão. A gente começou junto praticamente, né? Ganhamos uma faixa coral, faixa preta, junto também, né? Carson Gracie sempre foi uma pessoa muito especial para mim. Comecei a treinar jiu-jitsu novo. A gente sempre treinou com o objetivo de lutar, de competir. E assim foi feito, né? Desde a faixa azul até a faixa preta. E a nossa trajetória foi muito boa. A nossa academia do Carson, na época, era considerada a melhor academia do Brasil, né? Nem do Rio de Janeiro, do Brasil. Isso, para mim, é um orgulho muito grande fazer parte dessa equipe, que foi considerada uma das melhores equipes de todos os tempos. E o convívio com esses irmãos nossos que nós conquistamos, porque hoje em dia a nossa equipe, se tornou uma família, né? A gente se reúne sempre. Isso para mim foi uma coisa muito importante, inclusive no meu caráter. E é isso, cara. Eu acho que a gente sempre vai levar isso aí no nosso coração, essa época de ouro que a gente viveu. E é isso, meu Bolão. Muito obrigado aí pela lembrança. Hoje nós estamos aqui homenageando o Buchaú, que deu uma faixa coral, 8º grau. Entendeu? Então, vamos lá participar dessa festa aí, que tá muito bonita. O Bolão, um grande beijo para você. Esse campeão também que foi o Bolão. Um professor que já está há muitos anos ensinando. Isso aí também é um motivo de orgulho. Meus parabéns, Bolão, por essa tua trajetória também. Foi muito bonita no jiu-jitsu. Um beijão. Aqui no mestre Rosado, falar um pouco da Carson Gracie, a sua introdução do jiu-jitsu. Fala aí, amigo. Eu fui convidado aí pelo Bolão para fazer essa declaração e me sinto muito honrado, porque falar da minha história com o Carson Gracie só me traz boas lembranças. Eu iniciei o jiu-jitsu com o Carson, eu tinha 16 anos, ou seja, há 60 anos atrás. E nunca deixei de treinar. Sempre, em algumas épocas, quando eu me casei, e quando meus filhos nasciam, qualquer coisa, eu podia dar uma meia parada, mas de semanas. Depois voltava a treinar com muita assiduidade. E consegui ter sido reconhecidamente graduado pelo mestre Carson Gracie na faixa vermelha. Isso eu tinha 40 anos, ou seja, eu já sou faixa vermelha há 36 anos. Isso é muito importante. E não é um faixa vermelha nas coxas, não. Foi um faixa vermelha, tem tudo. Que entrava no ringue, olho no olho para todo mundo. Essa galera toda que está aqui, se treinou comigo, sabe muito bem por que ele me deu a faixa vermelha. Que eu não entrava no ringue para rejeitar treino, não. Treinava com qualquer um que me chamasse. E não treinava mal, não. Treinava bem. Era pau a pau com todo mundo. Porque lá no Carson, ninguém era muito melhor do que ninguém. Lá todos eram mais ou menos do mesmo nível. Em alguma época, um pouco melhor do que o outro. Mas nunca o melhor. Se você perguntar para mim quem é o melhor, eu não vou saber dizer. Nem fui eu e nem foi ninguém. Porque lá todos eram os melhores. A Academia Carson Gracie era uma academia de campeões. Só tinha campeão lá. Todos nós lá éramos campeões. Vamos falar agora do mestre Carson Gracie. Falar dele? E o Carson Gracie, cara, é o cara que fez esse time com a forma que ele tinha, meio controvérsia de ensinar, mas que dava o resultado. Eu procuro seguir as orientações que eu recebi dele. Quando eu vou ensinar o aluno, eu procuro buscar a qualidade que ele tem e não passar o meu jogo para ele. Era o que o Carson fazia. Lá na Academia Carson Gracie, cada um tinha seu jogo. É diferente do que a maioria das academias, você vai, se o professor é bom de guarda, todo mundo é bom de guarda. O Carson não. O Carson, você era bom do que você soubesse fazer. E ele explorava isso. E com isso, fez um time de super campeões. Os campeonatos
eram assim uma coisa arrasadora. Todos os lutadores no peso e na categoria no peso e no absoluto, todos eram campeões. Campeão e vice. Era todo mundo lá. Então, amigo, é só um pouco da história, depois nós vamos fazer uma maior junto com o Bolão, e aí a gente vai explorar melhor um pouco da história, porque eu sou o aluno vivo, mais antigo do Castro. Esse time todo que está aí, quando chegou lá, eu já estava lá, como aluno dele. Valeu, galera. Obrigado. Estamos aqui com o Marcelo Procópio. Marcelo Procópio, introdução do jiu-jitsu. Ô Bolão, eu comecei a treinar jiu-jitsu em 66, porque casualmente o Hélio Vigio, falecido já há alguns anos, morava no mesmo prédio que eu e ele tinha uma academia lá no térreo. Meu pai era muito amigo do Vigio. E eu comecei a treinar, eu era uma criança muito magra, inseguro, aquela insegurança de quem é muito magrinho, muito pequeno. E o jiu-jitsu mudou minha vida, cara. O jiu-jitsu me deu autonomia, segurança, me deu autoconfiança. Quando eu fiz uns 17, 18 anos, acho que foi 77, 78, já não tinha muito treino para mim lá no Hélio Vigio. Aí o próprio Hélio me introduziu, o Hélio Redley Vigio, grande amigo, me levaram lá pro Carson Gracie. E aí, cara, foram anos maravilhosos. Fiz amigos, cresci como lutador, tive uma escola maravilhosa, tive a sorte de compartilhar com feras como Bolão, Peixotinho, Rosenthal, quer dizer, não dá nem para enumerar, porque foi uma geração de ouro. Você entrou Rollins ou no Castro? Não, entrei já era Carso, já entrei direto no Carso. Foi logo na transição do Rollins, então pode ser. Porque eu tenho, deve ter sido, porque eu tenho inclusive carteirinha daquelas ligas, aqueles campeonatos que a gente lutava, que sabia a hora de entrar, mas não sabia a hora de lutar nem de sair, aquele calor, você ficava com coisinha de mel, né? Passando calor o dia inteiro, né? Os campeonatos malucos. E tem sido muito importante na minha vida, porque, de novo, eu fiz mais do que jiu-jitsu, não é uma luta, é uma filosofia de vida. Com certeza eu fiz amigos para a vida. Cara, eu vou falar do Cássio, eu fico até arrepiado. O Cássio era um camarada generoso, era um camarada bem-humorado, era um cara desapegado. As pessoas acham que o Cássio era um brutamonte, não era. O Cássio era um cara sofisticado, um cara que entendia muito de música francesa. Era um cara interessantíssimo para você conversar. Era um cara bacana e tinha igual lá do Cássio. Até eu fui parar em briga de galo, o Cássio pegava quem tivesse perto. Então, você ia pagar, o Cássio ficava chateado. Você tentava pagar a academia. Porra, bichão, não dá pra fazer isso depois? Ou então pegava no pé de galinha aqui no ombro. Eu que sempre fui magro, hoje em dia tô maior, mas só faltava me alejar. Mas um cara muito especial, muito generoso. Olha, é difícil falar. E um lutador sofisticado. Ele reconhecia o erro, botando o olho ele já te corrigia. Ele ia na simplicidade, mas na minúcia da arte suave. Ele reconhecia. É uma coisa impressionante. Cássio é um cara muito especial e foi embora muito cedo. Obrigado. Esse é o grande Kaique. Kaique, introdução do jiu-jitsu. Começou quando? Comecei na época com 8 anos de idade. Aí treinei lá no Castro, comecei lá no Castro. E foi uma época muito boa que eu estava no lugar certo, na hora certa, nos anos 78, 79, que foi na hora que explodiu o jiu-jitsu lá no Castro. Aquelas rivalidades, Carson, Rollins e seu Hélio Gracie, os campeonatos. Quer dizer, foi uma época de ouro que nós pegamos lá em 78 até final de 89, 90. E aquela época era uma época que tinha uma rivalidade muito grande, Carson, Rollins e seu Hélio. E quem passasse daquela triagem já era campeão dos campeonatos. E foi uma época de ouro pra gente. E eu agradeço por ter estar naquela época lá.
Se fosse fazer uma frase que ele faz, você falaria. Gosto de falar isso. Uma frase. Uma frase. Quem viveu aquela época, viveu. Quem não viveu, não vai viver nunca mais. Foi uma época de ouro, a Figueiredo de Magalhães. Obrigado. Entrei no jiu-jitsu. Está aqui com o Marco Aurélio aqui, né? Irmão de Peixotinho, isso aqui é uma meta. Vem contar um pouco da introdução do jiu-jitsu na Carson Gracie. Eu comecei no jiu-jitsu em 1975 no Carson Gracie. Quem me levou foi um amigo meu, Marcos Vinícius Macedo Soares. O meu irmão nessa época treinava no Hollis. Depois ele veio treinar com a gente. Eu entrei para o jiu-jitsu porque eu fazia judô. O meu irmão tinha entrado para o jiu-jitsu há um ano antes de mim. E eu fui dar uma queda nele de judô e ele me pegou pelas costas. Aí eu vi como o jiu-jitsu é eficiente, como um cara mais fraco do que eu, irmão mais velho, mais forte do que ele, podia me ganhar só com uma técnica excepcional que pudesse ser aplicada na realidade. O meu irmão foi um grande diferencial para mim, não só por eu ter entrado no jiu-jitsu, por eu ter tentado sempre acompanhar o nível de evolução dele. Então, hoje, nós estamos aqui, reunidos, família Carson Gracie. É uma irmandade e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Muito obrigado. Estamos aqui com o Manuel Maria Cardoso, mais conhecido como Maneco. Maneco, sua introdução do jiu-jitsu na Carson, conta pra gente. Pô, rapaz, cheguei lá com 11 anos. Carson ainda, porra, a primeira pessoa que eu vejo lá é o Carson. Ele que amarrou minha calça de kimono, faixa branca. Com ele foi até a faixa preta, só poderoso. E, cara, me pegou naquela entrada do Hollis, que o Carson, essa divisão, Hollis, Carson, e você já entrou no Carson direto? Não, eu entrei no Carson, mas como eles dividiam o tatame, aquele negócio de terça e quinta, segunda, quarta, sexta, cada um tinha o seu dia, mas eu entrei em faixa branca, era garoto, 11 anos. Então a turma de faixa amarela, era comum que os dois juntassem as turmas de faixa amarela. Então, não foi uma nem duas, foram várias vezes que a faixa amarela tinha eu, Hillion era laranja, era o Royce, Royler, Hooker, o Renzo era garoto, não estava nessa época, então tinha uma turma grande de faixa amarela que convivia lá. E segunda, quarta, sexta, e terça, quinta e sábado. E as eliminatórias era aquilo que todo mundo já conhece. A prateleira, eu era garoto, o Carlos chegava com aqueles dedos dele assim, pegava e pá, botava na prateleira. A turma era de 4h30 e 5h30, mas eu ficava lá até 10 horas da noite, que eu gostava de ver. Aí via as eliminatórias de todo mundo lá. Eu entrei lá, o Pinduca era azul. Então, é muito poder junto. Você era o vice, né? É o vice. É vice. É o vice do bem. Eu só tenho agradecimentos a fazer a você, aos meus amigos, ao Cássio, a todo mundo. Você, na época que você chegou a competir até o parou quando? Na competição, mulher? Eu lembro. Cara, eu fui numa batida de competição até a faixa marrom, até 89, por aí. Depois eu fiz mestrado, aí rariei. Cheguei a competir na preta também, mas depois dei foco maior para a carreira. Se fosse falar uma frase, que frase você falaria? Uma frase? Pô, frase só ter agradecimento. O jiu-jitsu é mais do que uma luta, né? O jiu-jitsu ele te ensina atitude, te ensina postura. Então eu sou um cara muito agradecido de poder ter tido acesso a todas essas pessoas, você inclusive, e essa filosofia que me ajuda não só durante a parte de competição, que me ajuda a vida inteira. Obrigado, Léo. Obrigado. Estamos aqui com o Cláudio Buchaú. Buchaú, hoje a gente está prestigiando aqui, você vai ganhar vermelha e branca. E aí, conta um pouquinho dessa história, quando você entrou no jiu-jitsu até aqui? Conta um pouquinho. Eu entrei no jiu-jitsu em 78, lá no Carson Figueiredo, né, com 14 anos. Depois não saí nunca mais, né? Ali essa galera toda que veio, geração acima de mim, Peixotinho, Pinduca, Kaique, Zé. Depois chegou a minha geração ali, junto com... Atrás veio
tropa toda, Bolão, Murilo, Você já entrou Libório. com Carson lá ou foi direto com o Rollins? Direto Carson Gracie, desde 14 anos de idade. Antes tinha feito um judozinho que ajudou ali na iniciação. Pô, aí treinei ali na Figueiredo mais de 40 anos seguidos, né? Acho que foi um dos caras que ficou mais tempo ali na Figueiredo. Como eu nunca dei aula de jiu-jitsu, eu sempre fiquei ali treinando. Todo mundo saiu para abrir academia e eu fiquei ali, via passar as gerações, chegar Paulão, chegar Lerner, aquela turma toda que veio atrás. E realmente foi um aprendizado. A grande família Carson Gracie está aí, né? E as competições? Competição, pô, era o que a gente mais gostava, né? O Carson, a gente gostava de competir para mostrar para o mestre que a gente estava aprendendo, né? Isso foi muito importante até na formação, acho que todo mundo. A competição te ensina muita coisa para a vida, né? Então não é só treinar, mas também botar a prova, saber ganhar, perder. A gente não sabia perder, né? Porque a gente só ganhava, mas depois foi chegando, os times foram chegando, o jiu-jitsu cresceu e a turma agora tem que... A régua subiu muito, mas eu vejo aí o jiu-jitsu aí, às vezes, outro dia foi numa academia cercada de blindex, eu falei, pô, você imagina a nossa época, né? Uma academia cercada de blindex duraria meia hora de treino, né? Então, a recordação aí, quando a gente vê os amigos, é muito boa, que o pau quebrou lá atrás, né? Você tem uma luta com o Rickson, foi muito maneiro, eu gostei muito dessa luta, você lutou com ele. No Company, foi Company? Não, foi num campeonato, não sei se foi Cantão, né? Municipal. Foi lá no Municipal, né? Eu lutei com ele. Acho que o Rickson era uma referência e era o único cara que a gente não vencia, então a gente treinava objetivando ali. Eu lutei com ele ali, eu era amador, ele profissional, mas uma luta de 8 minutos e meio e acho que ele estava num nível acima realmente, foi um cara fora de série, imbatível, né? Imbatível. Realmente foi uma luta ali que antes da minha luta o Della Riva lutou com o Royler, foi a primeira luta dos dois. Então o ginásio pegando fogo, aquela época o ginásio ficava lotado, gente do lado de fora querendo entrar. Bons momentos ali, tem só recordação. E deixa eu mandar uma mensagem pro Rickson agora, hoje em dia atual, que mensagem você mandaria para ele? Pô, tá todo mundo torcendo por ele, é uma referência para todos nós, um cara que fez história, né? Acho que foi a família Gracie, ela tem sempre o lutador número 1, então foi Hélio Gracie, Carson Gracie e Horace, e depois o Rickson, durante muito tempo defendeu a família. E foi na nossa época isso, né? Então eu vi ele lutando com o Zulu, embaixo do ringue ali. A gente, apesar de ser de outra academia, todo mundo sempre torceu muito pela bandeira da família Gracie e ele defendeu muito bem essa bandeira. Valeu. Posso fazer uma frase para fechar agora? Que frase você falaria? Pô, Carson Gracie, sempre. Valeu, Michel. Parabéns pela fase. Obrigado, um abraço. Estamos aqui com o Zé Eduardo, mais conhecido como Zé, que me ensinou muito lá na Carson. A turma é vermelho e branco. Zé, como é que foi a introdução do jiu-jitsu aí? Legado Carson Gracie. Na verdade, o jiu-jitsu, eu e meu irmão Kaique, nós começamos no Álvaro Barreto. A gente tinha 13 para 14 anos, né? Aí ficamos um tempo lá no Álvaro. Depois o Kaique foi pro Olímpico treinar com o Tarcísio lá. E eu fui pro Carson. Não, antes de ir pro Carson eu fiz um pouco de taekwondo com o Rodney. E depois fui pro Carson. E aí o Kaique depois foi pro Carson também, ficar junto comigo lá. E aí foi isso. O meu pai era muito amigo do Carson, da Urca lá, eles moravam na Urca. Tinha aquela turma famosa da Urca, né? Era Robson, Carson, meu pai, o pai da Mauri, Leoni, Otto, essa galera toda. Então, na verdade, foi meu pai que fez com que a gente fosse pro Carson, entendeu? E aí ficamos lá até hoje, cara. Até hoje ficamos lá. Até hoje. E foi o significado do Carson na sua vida, assim, mandar uma mensagem legal, né? O Carson foi um cara sensacional, cara. Um cara amigo, parceiro, um cara confiável. O Carson não traía ninguém, nem capaz de trair um amigo. E era um cara que só em você ouvir a voz dele, isso é uma coisa muito séria. Lá no Carson a gente estava treinando. Era um treino duro, mas tranquilo. Quando o Carson chegava e abria a voz, o treino tranquilo parecia um campeonato.
que todo mundo queria mostrar serviço pro Carson lá. Isso era sempre, cara. O Carson chegava, ô João, faz agora, faz agora. Só eu ouvia a voz do Carson, o treino mudava. Já passava a ser competição. E o bolão bolão tem uma coisa muito peculiar. Eu sempre fui um passador de guarda e, bom, era um bom passador de guarda. Mas uma das guardas que me dava mais trabalho para passar, quando eu passava, era do bolão, cara. E o bolão sabe disso. Era muito difícil. Lembra, bolão? Era muito difícil passar a guarda do bolão. Era uma guarda, pô, que me dava um trabalho desgraçado, cara. Quando eu conseguia passar. Quando? Valeu, Zé. Mas aí foi isso. Então é isso aí. É uma homenagem aqui ao Cássio, aos amigos de quase 50 anos de amizade. Tudo bem. Muito obrigado.